Tem livros que acalmam, tem livros que ensinam, mas a Bíblia, ela faz outra coisa. Ela transforma, ela divide, ela assusta e às vezes ela até mata. Não é só um livro, é um campo minado de ideias, é uma fogueira que atravessou milênios, sem nunca apagar. Porque ninguém sai ileso da Bíblia. Ninguém lê e continua sendo o mesmo. Nem os reis, nem os escravos, nem os poetas, nem os ateus. E talvez é justamente por isso que ela foi criada. Imagine um deserto, não um deserto qualquer, mas um onde as palavras ardem mais que o sol. Um lugar onde o silêncio tem peso e o tempo se arrasta como areia escorrendo entre dedos calejados. Agora, imagine que nesse deserto surge um som, não de trovão, mas de alguém escrevendo, não com tinta, mas com sangue, suor, medo e fé. É assim que a Bíblia começa, não como um projeto editorial, não como uma campanha religiosa, mas como um grito escrito por mãos humanas, sim, mas tocadas por algo que parecia vir de um lugar que ninguém podia alcançar. Só que esse grito não era único. Ele era fragmentado, disperso por séculos, por povos, por guerras, por sonhos e derrotas. Escrito em cavernas, em prisões, em palácios. Traduzido, traído, queimado, proibido. E ainda assim, vivo. Você já parou para pensar o quão improvável é esse livro existir? Milhares de anos, milhões de cópias, inúmeras tentativas de silenciá-lo, mas ele sempre volta, como se tivesse uma missão, como se ele mesmo soubesse que precisava existir, e isso por si só já é estranho, porque a maioria dos livros nasce de uma intenção. Alguém quer ensinar algo, convencer, vender, inspirar, mas a Bíblia, ela não se comporta como um livro. Ela não segue uma lógica literária, nem uma cronologia coerente. Ela começa no Gênesis, mas não começa explicando tudo. Ela termina no Apocalipse, mas não fecha nenhuma porta. É como se fosse feita para ser incompleta, para deixar perguntas, para incomodar quem lê. Mas então, por que ela existe? Quem teria o interesse ou a ousadia de criar algo tão poderoso, tão contraditório, tão perigoso? Talvez a pergunta certa não seja quem escreveu a Bíblia, mas quem precisava que ela existisse. Porque para que esse livro cruzasse impérios, resistisse a fogueiras, moldasse civilizações e ainda fosse temido nos tempos modernos, não bastava que ele tivesse sido escrito. Alguém ou algo queria que ele sobrevivesse. E essa sobrevivência já nos diz muita coisa. Ela nos mostra que a Bíblia não foi criada para agradar, nem para entreter. Ela foi feita para provocar, para dividir, para libertar alguns e deixar outros furiosos. E se você olhar de perto, percebe, a Bíblia nunca pediu para ser interpretada com neutralidade. Ela é poesia e espada, é consolo e sentença, é cura e corte. Mas o mais assustador de tudo é que talvez ela tenha sido escrita exatamente assim de propósito, como uma armadilha, ou um espelho, ou um teste, porque quem lê a Bíblia não encontra um livro, encontra um confronto, e é aí que o perigo começa. Tem gente que diz que a Bíblia é um manual, outros juram que é um mapa, alguns dizem que é uma carta de amor de Deus para a humanidade. Mas, e se for uma armadilha? Pensa comigo. Um livro que fala de amor, mas começa com uma expulsão. Um livro que fala de justiça, mas está cheio de guerras sangrentas. Um livro que fala de perdão, mas ameaça com fogo eterno. Você já parou para realmente ler o que está ali dentro? Sem filtro, sem catequese, sem medo? Tem histórias que fariam roteiristas de terror perderem o sono. Pais sacrificando filhos, cidades sendo destruídas, povos inteiros sendo apagados da terra com a bênção do céu. E ainda assim, esse é o livro que você encontra em quartos de hotel, nas mãos de líderes, no altar de casamentos. Não parece estranho? Como pode algo tão denso, tão controverso, ser tratado como se fosse apenas um símbolo de paz? Mas então, talvez a resposta esteja exatamente aí. Talvez a Bíblia nunca tenha sido feita para trazer paz. Talvez ela exista
justamente para incomodar. Porque pense nas grandes mudanças do mundo. Elas nunca vieram do conforto. Vieram do incômodo, do conflito, do caos. E a Bíblia, ela é tudo isso. Ela não te dá respostas fáceis. Ela te joga perguntas. Te força a olhar para o que há de mais sombrio no ser humano e no próprio Deus. Sim, no próprio Deus, porque a imagem de Deus na Bíblia nem sempre é gentil. Às vezes ele manda matar, às vezes ele se cala, às vezes ele destrói sem dar explicação. E isso choca, assusta. Faz muita gente desistir logo nos primeiros capítulos. Mas e se esse desconforto for exatamente o ponto? E se o Deus da Bíblia não for domesticável? Não for feito para caber num sermão bonitinho de domingo? E se ele quisesse, desde o início, quebrar todas as expectativas? A Bíblia é cheia de paradoxos. Ela afirma que o maior é o menor, que o fraco é o forte, que o último será o primeiro. Ela é um convite ao colapso das certezas. E só quem topa esse colapso pode começar a entender o que está por trás das palavras. Mas aí vem a pergunta que corta como lâmina. Se Deus realmente quis nos falar, por que escolheu fazer isso através de um livro tão cheio de contradições? Por que não algo simples, direto, inquestionável? Por que escolher um formato que seria distorcido por séculos, usado para justificar guerras, escravidão, fanatismo? A resposta pode ser brutal, talvez porque ele quisesse ver quem realmente estava disposto a procurar. Porque só quem mergulha fundo no caos é que encontra o fio da redenção. Só quem encara o desconforto é que descobre que dentro da dor existe algo divino. E talvez esse seja o verdadeiro mistério da Bíblia. Ela não esconde a verdade. Ela esconde quem está pronto para encontrá-la. Imagine um tribunal. O réu está sentado, tremendo, cercado por silêncios mais pesados que correntes. A única prova contra ele é um livro. Um livro que, a cada página, descreve crimes que ninguém quer admitir. Mentiras que todos contaram. Traições que se fingiram de amor. Ganâncias disfarçadas de fé. Agora olhe para a mesa do juiz e perceba, o juiz também está tremendo. Porque aquele livro, esse livro, não acusa apenas o réu. Acusa também o juiz, o carrasco, o rei e o mendigo. E o que assusta é que esse livro não poupa ninguém. Esse livro, que chamamos de Bíblia, parece ter sido escrito não para enaltecer, mas para expor. Não para consolar, mas para confrontar. Não para nos fazer sentir santos, mas para nos lembrar de tudo que nos faz humanos. E muitas vezes, você já pensou que talvez a Bíblia não seja um livro sobre Deus, mas um livro contra o ser humano? Pensa bem, ela não fala só de amor. Fala de traição, de sangue, de vingança. E ao contrário do que a maioria espera, ela não coloca o ser humano como herói. Ela nos mostra como vilões, como criaturas que erram, que caem, que matam, mesmo em nome de Deus. Isso incomoda, e é por isso que muita gente evita ler. É por isso que alguns tentam suavizar a mensagem, transformar a Bíblia num conto de fadas, numa fórmula de autoajuda, num amuleto. Mas ela não foi feita para isso, porque quando você encara o texto cru, percebe, a Bíblia não nos protege de nós mesmos. Ela nos joga contra um espelho que revela nossos desejos mais sombrios, nossas guerras internas, nossos medos, nossas falhas. E aqui vem a parte mais difícil. Quando você olha para esse espelho, percebe que o problema não é Deus, é você. A Bíblia não fala só de Deus. Ela fala de você, de nós. Ela expõe a alma humana, sem maquiagem. E isso é aterrorizante, porque no fundo, todo mundo quer um livro que diga: você está certo, você é bom, você é especial. Mas a Bíblia diz: você está errado, você é falho, você precisa de algo maior que você. E talvez seja exatamente isso que a torna tão poderosa. Ela não faz promessas de que seremos perfeitos. Ela nos lembra de que somos imperfeitos e, ao mesmo tempo, nos deixa entrever a possibilidade de redenção. Mas essa redenção, ela vem com um preço.
O preço de encarar a verdade. O preço de admitir que no tribunal da vida somos tanto o réu quanto o juiz, tanto os culpados quanto os condenadores. E é aí que a Bíblia nos desafia. Você está disposto a enfrentar o espelho? Está disposto a se ver como realmente é? Porque se não estiver, talvez a Bíblia não seja para você. Existem livros que você lê e esquece. E existem livros que leem você, que arrancam suas máscaras, que destroem suas certezas e te deixam nu. A Bíblia é esse tipo de livro. Ela não só aponta o dedo para a humanidade, ela te empurra para um lugar de desconforto tão grande que você precisa fazer uma escolha: aceitar que você não é o centro do universo, ou continuar lutando contra o que ela mostra. E é aqui que o propósito dela começa a se revelar. A Bíblia nunca prometeu respostas fáceis, nunca prometeu uma vida sem dor. Ela não existe para resolver seus problemas. Ela existe para te mostrar que, sozinho, você não vai conseguir. E isso é insuportável para muita gente. Porque vivemos num mundo onde a narrativa dominante é: você é forte o suficiente. Você pode tudo. Basta querer. Mas a Bíblia diz o contrário. Você é frágil. Você não pode tudo. Você precisa de algo, ou alguém, maior que você. E talvez seja esse o preço de entender a Bíblia. Você precisa abrir mão do controle, do orgulho, da ideia de que pode salvar a si mesmo. Porque, no fundo, a Bíblia não é só uma coleção de histórias ou regras. É um convite. Um convite para sair do centro do palco e perceber que existe algo muito maior acontecendo. Mas aceitar esse convite é doloroso. Significa confrontar suas falhas. Significa admitir que você não é a medida de todas as coisas. E mais difícil ainda, significa confiar. Confiar que há um propósito por trás do caos, que há uma razão para os paradoxos, que a dor e a confusão não são o fim da história. E talvez seja exatamente isso que a Bíblia oferece. Não um mapa claro, mas uma bússola. Não uma receita de sucesso, mas um lembrete de que o sucesso, como o mundo define, nem sempre é o que importa. Porque ao longo de todas as suas contradições, guerras, poesias e profecias, a Bíblia sussurra uma verdade desconfortável. Você não está sozinho. Nunca esteve. E mesmo quando tudo parece desabar, quando o espelho te mostra o pior de si mesmo, ela aponta para uma esperança que não se baseia no que você pode fazer, mas no que já foi feito. No fim das contas, a Bíblia não se resume a uma explicação, uma doutrina ou uma fórmula. Ela é um convite, um lembrete, uma ferida e uma cura. Talvez você nunca tenha se dado conta, mas a Bíblia não precisa de você para ser lida. Ela não precisa de você para ser defendida. Ela não precisa de você para existir. Mas você talvez precise dela. Não porque ela traz respostas fáceis, mas porque ela aponta para algo que vai além das respostas. Ela te faz perguntas que só você pode responder. Te coloca em um confronto que só você pode enfrentar. E o mais fascinante disso tudo é que ela nunca se esgota. Você lê uma vez e encontra uma camada. Lê de novo e descobre outra. É como um eco no universo que nunca para de reverberar. E no final, talvez a maior mensagem da Bíblia não seja sobre como ser uma pessoa melhor. Talvez não seja sobre como conquistar o céu ou evitar o inferno. Talvez a mensagem seja sobre algo mais profundo, sobre entender que você nunca foi o centro, que existe algo maior que suas dores, suas falhas, seus medos. E esse algo maior é o que falando com você. A Bíblia não é um livro fácil. Ela não é confortável. Ela não é óbvia. Mas talvez, por isso mesmo, ela seja indispensável. Porque enquanto você lê, ela lê você. Enquanto você a questiona, ela te questiona. E enquanto você busca respostas, ela te lembra que, às vezes, as respostas não são o que mais importa. No final, a pergunta não é: por que Deus criou a Bíblia? A pergunta é: por que você ainda não a encarou de verdade?